Bem-vindos ao programa Curiosidades Bíblicas. Conto contigo para que juntos nós possamos desvendar mistérios, questões e curiosidades relacionadas com a Bíblia. Vamos lá? Então a questão de hoje é: a oração tem poder? A resposta é não. Não. Como assim? Vamos ver? Bem, vamos desvendar essa curiosidade bíblica. Na verdade, a oração por si só, ela não tem poder. Porque o poder está em por quem é ouvida a oração e por quem é feita. Então, nós vamos ver a quem nós devemos dirigir a oração. Em Mateus 6, nós sabemos que Jesus deixou indicações de um modelo de oração. E esse modelo de oração começa. Então, Jesus deu a indicação assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então Jesus disse: então vós orareis assim, ó Pai nosso. Então ele deu a indicação que as nossas orações devem ser dirigidas ao nosso Pai que está nos céus, que é o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra e do mar. Então, a quem devemos dirigir a oração? A Deus. Porque em Isaías 44:17 diz assim: então, do resto, fez um Deus, uma imagem de escultura, e ajoelhou-se diante dela, e se inclinou e lhe dirigiu a sua oração, e diz: livra-me, porque tu és o meu Deus. Será que esta oração tem poder? Não. Por quê? Porque ela é dirigida a um Deus com D pequeno, ou seja, não existem outros deuses. O nosso Deus é o único e o verdadeiro Deus. Então, esta oração, ela não é dirigida a Deus. Ela até pode ter poder, mas um poder negativo para o mal. Mas para o bem não é eficaz. Não é eficaz para as nossas vidas, porque não estamos a dirigir a oração a quem nós devemos dirigir, que é ao Pai Nosso, ao nosso Deus que está nos céus. Em 1 de Reis 18, nós também encontramos mais alguns exemplos em que era o tempo do profeta Elias e os profetas de Baal, ou seja, eles levantaram um altar, os profetas de Baal, e invocaram ao Deus deles, que era o Baal. Então eles oraram, clamaram, gritaram e invocaram esse Deus toda a manhã até o meio-dia. E o que é que aconteceu? Nada aconteceu. Ou seja, o Deus deles, ou seja, que não existe outro Deus além do nosso Deus, não respondeu. Como diz aqui: porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. E sabia que o profeta Elias, ele ainda zombou deles a dizer: clama mais alto, porque ele é um Deus, porventura pode estar dormindo ou numa viagem. Mas na verdade é que essa oração não teve poder. Porquê? Porque não foi dirigida ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Foi dirigida a outros deuses. Então nós vemos aí, já vimos em 2 casos em que a oração não tem poder. Porquê? Porque ela não é feita de forma eficiente como Jesus nos ensinou, dirigida ao Pai, ao nosso Deus dos céus. Bem, então a oração, para ter poder, ela tem que ser dirigida à pessoa certa, que é o nosso Deus, primeiro. Segundo, vamos ver as condições de quem faz a oração. Em Isaías 59, nós sabemos que diz assim: que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, e os nossos pecados encobrem o seu rosto de nós, para que Ele não nos ouça. Ou seja, então esta oração aqui, ela também não tem poder. Porquê? Porque se existe pecado nas nossas vidas, Deus não vai ouvir. Logo, se Deus não vai ouvir a nossa oração não tem poder.
Tanto que em Isaías também fala, Deus disse assim ao seu povo: por isso, quando estendeis as vossas mãos, eu escondo de vós os meus olhos. E ainda que multiplicais as vossas orações, eu não as ouvirei. Lavai-vos e purificai-vos, e tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Ou seja, aqui o povo ele vivia na prática do mal, fazia coisas que desagradavam a Deus. Então, as suas orações, elas não eram ouvidas, logo não tinham poder. Em Salmos também encontramos Rei David a dizer: se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Ok? Então, Deus responde à nossa oração consoante a nossa condição. Se nós ouvirmos, alimentarmos o pecado na nossa vida, vivemos nessa prática, a nossa oração não vai ter poder. Até porque em Provérbios nós encontramos que o Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos ouvirá. Não é? O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Vejam, e a oração também não tem poder. Porquê? Porque a pessoa deixa de ouvir a lei, a palavra de Deus. A oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos, ou seja, a condição da pessoa é se ela é justa, então essa oração, sim, ela é poderosa, pode muito nos seus efeitos. Até porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à oração do justo. Ok? E também Jesus disse: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito em meu nome. Então, se nós, só esta condição, se nós estivermos em Jesus e as suas palavras aplicadas na nossa vida, aí aquilo que nós formos pedir, isso será concedido, ou seja, essa oração tem poder. Até porque Jesus nos ensinou que nós não devemos orar quando nós orarmos, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Vejam, essa oração também não tem poder. Porquê? Porque são gentios, ainda não se chegaram a Deus, ainda não receberam Jesus nas suas vidas, usam de vãs repetições. E Deus diz que não é por muito falarem que serão ouvidos. Então, nem todas as orações são ouvidas, respondidas e têm poder. Então, já vimos a quem devemos dirigir a oração, qual a condição de quem faz a oração e agora vamos ver qual o propósito da oração. Porque Deus diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Então, essa oração também ela não vai ser eficaz, não vamos ter resposta, não vai haver poder na oração, porque o propósito da oração está errado. Então, qual é o propósito da oração? É nós buscarmos saber qual a vontade de Deus. Assim como Jesus, antes de ir à cruz, ele orou ao Pai e disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Então, quando ele orou, o propósito da oração de Jesus era buscar saber qual a vontade de Deus para aquela situação. Então, esse é o propósito certo, como diz em 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, então ele nos ouve. E se sabemos que nos ouvem tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições de que lhe fizemos. Então, a oração tem poder quando ela é dirigida à pessoa certa, à entidade que é o nosso Deus Todo-Poderoso. A oração tem poder quando é dirigida a Deus, quando as condições da nossa vida estão de acordo com a vontade de Deus e quando o propósito da oração é o propósito correto, que é buscar a vontade de Deus para aquela situação em qual nós estamos a orar. Aí sim, a oração tem poder. E assim desvendamos mais uma curiosidade bíblica. Adeus e até à próxima!